Boa noite, investidores. Hoje, dia 1º de janeiro de 2023. É um prazer estar aqui com vocês. Essa aqui é a live que vale US$ 1 milhão, né? Porque aqui hoje a gente vai falar aqui quais são os setores mais promissores para 2023 e o que a gente pode esperar ali ao longo do ano. Espero que vocês gostem bastante aqui da nossa live, porque hoje a gente vai falar um pouco mais de alguns setores, especificamente que a gente vai falar de self-storage, setor residenciais, quais são os melhores REITs ali que a gente chega para o longo prazo. Vamos falar também ali um pouco mais do setor de data center. Eu não vou responder tanto vocês hoje aqui no chat, porque eu vou voltar aqui, porque é uma análise aqui um pouco mais extensa, né? A gente vai falar aqui de alguns setores e que eu sei que é importante para vocês, investidores, né? Principalmente aquele investidor que já está posicionado hoje nos Estados Unidos e mesmo para aquele investidor ainda que não está posicionado hoje investindo nos Estados Unidos, né? Estou aqui com meu foninho aqui, ouvindo vocês. Vale lembrar que a gente vai comentar um pouco mais aqui com vocês sobre 2022, 2023, o que a gente pode esperar ali para o próximo, para esse ano, na verdade, né? Vamos lá, né? O que a gente pode esperar? Primeira coisa, todo investidor pergunta para nós, né? Quais que são os melhores REITs que a gente pode investir ali nos Estados Unidos, né? Em 2023. Quando a gente fala em investimento, a gente tem que lembrar que existe diversos cenários. Existe aquele investidor que investe por curto prazo, e aí é lógico, né? Ele tem um prazo muito mais curto, onde ele busca ganhar ali, investindo em ativos que em tese estariam fora, desajustados, né? Fora do seu valor intrínseco. Aí eu posso citar diversos, inclusive dentro lá da central do REIT. Se você ainda não conhece o nosso site, né, centraldoreit.com.br, lá a gente tem uma carteira só para esse tipo de investidor que gosta de fazer o famoso velho investing, mas eu acredito que grande parte dos investidores que estão aqui com a gente hoje são investidor buy and hold, né? Aquele investidor que investe por longo prazo, que busca ali um investimento que vai gerar retorno. E a gente vai comentar aqui com vocês o que a gente espera de alguns setores esse ano, alguns REITs específicos, quais os que a gente espera, inclusive, uma maior valorização ali, né, do portfólio e esse cenário que a gente tem de aumento de taxa de juros, como que isso vai influenciar. Então, se você ainda não recomendou a nossa live aí, compartilha ela aí com o pessoal que está investindo hoje nos Estados Unidos. Não deixa de deixar também o seu like, sua curtida também, porque essa live é a live que eu falo para vocês. É a live que vale US$ 1 milhão aqui, porque é um conteúdo que vocês não vão encontrar nem conteúdo pago ali, o que eu vou falar para vocês aqui hoje. Vamos lá, pessoal. Sempre que eu começo, quem está acostumado aqui com as nossas lives, né, as lives semanais, a gente sempre começa falando do VNQ, né, que é o maior ETF de REITs, comparando ele com o S&P 500, com o QQQ, que é as empresas da Nasdaq. E hoje eu quis fazer uma comparação um pouco diferente aqui com vocês, né? O que a gente vê aqui em roxo, que vocês estão vendo aí, é o VNQI. O VNQI ele é um ETF internacional que ele investe em todas as REITs fora os Estados Unidos. Então ele pega todos os REITs mundiais, exclui Estados Unidos e está lá o nosso famoso VNQI. E o gráfico que a gente vê em laranja é o VNQ. A gente viu que no VNQ ele teve uma queda de quase 30% no ano de 2022, enquanto o VNQI uma queda de 22%. Mas olha só, o que eu chamo a atenção aqui para vocês é que o VNQ e o VNQI eles vieram muito juntos, né, durante o ano inteiro ali praticamente. Agora, no final do ano, ali, especificamente após novembro, a gente viu que o VNQI deu um salto ali maior, né, uma valorização, enquanto o VNQ deu uma certa patinada. Vou ressaltar dois pontos importantes aqui para você, investidor. Primeiro ponto, VNQ tem um peso considerável em REITs de tecnologia e nos REITs de logística também, haja visto que a Prologis hoje é o maior REIT do mercado americano. Mas mais do que isso, né? E esses REITs costumam, né? REITs de tecnologia costumam ter um valuation maior, e em momentos de queda eles costumam puxar para baixo ali o VNQ de uma forma mais forte. Por isso que hoje, para aquele investidor que quer descorrelacionar com o S&P 500, talvez ETFs como o VNQ e o XLRE não faça tanto sentido para você, né? Porque não tem ali um peso não é tão exclusivamente pesado ali nos REITs que a gente chama ali de tijolo e argamassa, que é o clássico, né? Escritório, varejo, hotel, enfim, tem um prédio mesmo. Mas o segundo ponto que eu chamo a atenção aqui com relação ao VNQI é que essa valorização de 22% aqui, né, desvalorização, na verdade, 22%, mas ele teve essa alta ali em virtude do peso que ele tem no Japão. A gente tem um VNQI, ele é muito pesado no Japão, o Japão anunciou ali aumento de taxa de juros, é lógico, o Ien se valorizou ali, e aí isso puxou para cima ali com relação não só a essa arbitragem que a gente tem do câmbio ali. Então, quando você investidor investe, você pergunta assim, mas por que o VNQI teve essa desvalorização menor do que o do VNQ? Em parte aí pelo mercado japonês hoje e pelo peso excessivo que ele tem no mercado japonês. Explicado isso, os REITs durante o ano tiveram uma queda muito acentuada em virtude, é lógico, né, do aumento de taxa de juros que a gente tem nos Estados Unidos
E aí eu gosto de ressaltar que esse aumento de taxa de juros ele vai afetar o custo de capital dos REITs, né? Não só dos REITs, mas todas as empresas em geral, porque fica mais caro para elas adquirirem novos imóveis. E quando você vai no mercado adquirir um imóvel, você vai exigir um prêmio de aluguel desse imóvel muito maior do que você exigia antes. Esse é o caso clássico aqui. Segundo ponto, né? É que o bond, né, que os bonds aí, que é o yield da renda fixa dos Estados Unidos, o Tesouro Americano de 10 anos, ele veio se valorizando bastante, ele chega na casa dos 5%. E ele é usado muito como prêmio de um ativo livre de risco. Então a gente precisa ponderar isso, né, que é o chamado risco-retorno, que muitas vezes o investidor que está chegando não considera, mas o mercado leva muito em consideração. Se você tem dois ativos que pagam o mesmo yield, via de regra, você vai correr para aquele que tem um risco menor. E nesse caso é o título do Tesouro Americano. Mas comparando aqui, né, como que foi o ano aqui, né, dos REITs aqui comparado com as outras classes de ativos? Aqui de novo está o VNQ. A diferença aqui agora é que o que a gente tem laranja ali é o S&P 500. Você pode investir através do ETF SPY. A gente viu ali que ele tem uma desvalorização menor durante o ano ali, quando comparado com o VNQ, em roxo, né, os 28%. E aí é lógico, o que são as empresas de tecnologia, formado principalmente pela Nasdaq, teve uma queda maior ali de 32%. Isso afeta ali a cotação de novo, empresas de tecnologia, via de regra, né? As grandes empresas têm um valuation maior, né? Elas têm uma perspectiva de crescimento maior. Então, quando a taxa de juros nos Estados Unidos aumenta, quando a economia patina, a gente espera que essas empresas caiam mais. Fato é que quando a gente olha ali, a gente vê que o VNQ hoje, pelo fato dessa posição que ele tem nos REITs de tecnologia, ele acaba ali tendo uma correlação até mais próxima do QQQ do que do próprio S&P 500. Lembrando que vários REITs fazem parte aí do S&P 500, mais de 20 REITs hoje dentro desse índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E ali, de novo, né, a gente mostrando ali como que eles se comportaram ali, na verdade, em queda, né? A gente viu aqui que durante 2022 a gente teve uma queda muito acentuada. Qual foi a última vez que a gente pôde presenciar uma queda tão grande? Foi lá em 2008, né? 2008 a gente viu que tanto o VNQ, quanto o QQQ, quanto o S&P 500 tiveram uma queda aí na casa de 40%. Foi a maior queda que a gente tem registrado nesses ETFs aqui, quando a gente pode fazer essa comparação dos três juntos, em virtude, é lógico, né? O maior motivo da queda de 2008 foi a crise do subprime, a crise que começou no setor de hipotecas ali, setor imobiliário, então foi muito afetado e o VNQ sofreu bastante. Mas o fato é que a gente olha ali, durante todo o ano de 2028, o VNQ veio até melhor do que o resto das outras índices, né? E aí depois ele acabou acompanhando ali mais de perto a queda. Mas quando a gente fala em queda, a gente tem que lembrar para o investidor que queda ela não vai durar para sempre, né? A gente não acredita que uma recessão dure para o resto da vida. Tirando ali a crise de 29, a média das recessões americanas duraram 18 meses. A gente está em tese ali numa recessão técnica hoje nos Estados Unidos. E quando a gente vê ali, eu mostrei a queda acentuada de 40% no ano de 2008, mas o retorno que essas empresas tiveram aqui no ano de 2009, né? A gente vê claramente ali, por exemplo, o índice QQQ, de novo, de empresas de tecnologia, saindo na frente com uma arrancada forte. Mas quando a gente coloca já 2008 e 2010, a gente vê que o VNQ ali, a média dos REITs, tiveram um retorno ali de cerca de 52% ali do fundo até o topo em 2 anos. Ou seja, uma valorização muito grande do patrimônio. Quem soube se posicionar nesse momento aqui, acabou surfando muito aqui e vendo seu patrimônio quase dobrar na questão de 2 anos. Né? Então, por isso que a gente fala que o ano de 2022 e agora principalmente o ano de 2023 vai ser um ano essencial para aquele investidor que está chegando hoje no mercado americano, porque ele tem um grande potencial de retorno ali do seu investimento. Quisera eu, né, poder adivinhar ali para a gente poder até saber o quanto que a gente vai conseguir aportar. O que a gente sabe é que para aquele investidor buy and hold, que busca investimento de longo prazo, a gente espera sim que as empresas dos Estados Unidos, tanto de tecnologia quanto as empresas do VNQ, que era aqui a gente está falando principalmente dos REITs, elas vão sair desse fundo do poço que elas estão hoje. O que o mercado tenta precificar é questão de tempo. Quanto tempo isso vai levar para acontecer? Quanto tempo a gente vai ter uma taxa de juros nos Estados Unidos elevada? E isso é que eu vou comentar aqui no final do vídeo e você vai entender a questão de esperar o retorno e saber o tempo certo. Né? Mas, querendo ou não, a gente vê ali que o VNQ acabou se valorizando muito no prazo de 2 anos. Gosto de lembrar o investidor que aqui o índice VNQ ele mudou muito de 2008, em 2009, para o que a gente tem hoje em 2023.
E isso por dois fatores principais. Hoje a gente tem um peso muito maior do VNQ em empresas de tecnologia, então esperamos, inclusive, que o VNQ ele venha aqui, fala, o VNQ que eu falo é a média geral dos REITs, ele venha ter uma performance mais próxima das empresas de tecnologia nos momentos de quedas e também nos momentos de alta. E segundo ponto relevante, né, de diferença. Quando a gente olha para esse gráfico aqui lá de 2008, 2009, o VNQ ele tinha um peso muito maior em empresas de varejo e principalmente os gigantes do escritório, que a gente tinha Boston Properties, Vornado, SL Green, que eles tinham um peso muito grande. Hoje os REITs de escritório, apesar de em números serem muito grandes, a verdade é que eles não têm um peso muito grande dentro do índice geral, porque diversos outros REITs acabaram crescendo muito, né? Mas vamos lá, comentamos aqui para vocês que eu quero comentar o seguinte: o que importa para nós investidores de longo prazo? É lucro, né? Na verdade, quando a gente olha para o curto prazo, a gente vai ver que os REITs, qualquer empresa, ela vai ter uma variação normal em virtude de oscilações do mercado. É uma notícia que sai, é o Biden, é uma guerra, enfim, é uma notícia de recessão. Isso acaba ocasionando essas oscilações que a gente vê ali diariamente, principalmente quem está chegando acaba investindo ali e vendo o home broker diariamente, acaba entrando em pânico. Mas se você é um investidor de longo prazo, a gente tem que compreender que a cotação acompanha o lucro. Isso aqui que eu estou postando na imagem é que saiu do site da Nareit, né, que são os dados consolidados dos REITs, né, aglomerando ali, juntando todos os REITs, como que tem sido o lucro deles. E quando a gente fala em lucro dos REITs, a gente vai tratar principalmente de FFO, que é o fluxo de caixa operacional vindo da atividade fim do REIT, que afinal de contas é o aluguel. A gente vê ali que durante o ano, né, ali a gente viu ali que os REITs eles têm uma perspectiva ali de crescimento muito forte, né, no seu FFO. Então a gente vê ali o terceiro trimestre de 2019, né, perdão aqui, no terceiro trimestre de 2019 que teve ali um FFO geral de 15 bilhões de dólares. A gente vê ali o terceiro trimestre de 2020 com 12,4 bilhões de dólares e quando a gente vê aqui a última barra é 2023, né? Com quase 20 bilhões de dólares ali em FFO. Isso quer dizer o quê? Que os REITs estão crescendo, o mercado como um todo de REITs está aumentando seus lucros, mas nós não vemos isso na cotação, porque, de novo, a gente está olhando no curto prazo. E no curto prazo, o que a gente vê hoje, na verdade, são pontos de entradas excelentes para aquele investidor que está começando a investir, e é lógico, né? Busca dolarizar o seu patrimônio. Mas, como eu falo para vocês, a gente sempre vai tratar aqui dentro da Central do REIT com vocês a questão de retorno, mas principalmente a segurança do portfólio, que no mercado a gente vai conhecer ali como a segurança e o risco que a gente tem de uma carteira. Essa aqui que eu começo com vocês, né, antes de começar a tratar dos setores específicos, eu gosto dessa frase aqui que foi liberada aqui pelos analistas do BofA, né, que é o Bank of America. Eles falam aqui, né, que embora gostemos de falar sobre localização, 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 isso por quê? Porque esses são os três pilares do investimento em real estate, ou seja, no mercado imobiliário. Se você quiser saber três métricas principais, esse é um clássico, que é localização, localização e localização. Eles falam que acreditamos que em 2023 será emprego, emprego e emprego, né? Estaremos observando quais setores são os mais impactados, bem como os mercados. E por que que o emprego ele é importante aqui para nós? Explicar-vos aí, né, de forma aqui mais sucinta, a taxa de juros nos Estados Unidos hoje está aumentando para conter inflação. Só que a inflação, ela também precisa ser contida através de uma recessão que está sendo buscada, e essa recessão, ela está sendo muito mensurada através da geração de empregos nos Estados Unidos. Se a gente tem mais pessoas desempregadas, é natural, ou pessoas trabalhando em subemprego, é natural que as pessoas vão consumir menos, consumindo menos, isso vai acabar freando ali a inflação. Isso é importante para essa questão do emprego, ela vai ser importante para nós, por quê? Porque a gente tem diversos REITs que eles são influenciados por essa questão, principalmente questão de consumo, né, falando aqui de varejo, são os REITs de mall e os REITs de shopping center. A gente vai ver que no curto prazo a cotação deles tem uma correlação bem considerável. E esses empregos aqui, eles vão determinar o prazo aqui, né, não só o máximo aqui da taxa de juros nos Estados Unidos, mas o quanto que essa taxa de juros vai permanecer alta, porque por quanto tempo essa taxa de juros vai ficar alta. E isso vai influenciar também a capacidade de retorno ali para aquele investidor que tem paciência e sabe ficar posicionado, né? Mas localização continua sendo ali uma métrica fundamental. Vamos falar aqui de alguns setores. Um setor que eu acho bem interessante, né? Eu brinco aqui com os investidores, quem segue a gente lá no Instagram há mais tempo já conhece essa frase, né? Eu falo aqui que sempre me perguntam, mas quais são os melhores REITs ali, que a gente pode investir nos Estados Unidos, melhor setor? Eu falo o seguinte,
Um dos setores essenciais aqui é o setor industrial, né, que a gente vai conhecer ele como setor de logística. Por que o setor de logística ele é tão importante hoje nos Estados Unidos? Porque o e-commerce cresceu bastante nos Estados Unidos, o market share do e-commerce, apesar de ser pequeno ainda, tem muito potencial de crescimento. E toda essa questão do e-commerce ela vai se transbordar aqui nesse setor aqui, que é o setor industrial, que afinal de contas trabalha principalmente com logística. Aqui eu coloquei para vocês, inclusive, aqui deu uma ampliação na tela, para vocês verem como funciona aqui, né? Aqui são os galpões da Amazon, por exemplo, que inclusive é uma empresa que é gigante e é inquilina ali de grandes REITs hoje, como a Prologis, Stag, East Group, enfim, todos eles acabam tendo a Amazon ali como um dos seus grandes inquilinos. E eu vou falar aqui dos REITs mais importantes desse setor aqui, que eu enxergo muito potencial para 2023. Mas antes de falar desses três REITs, eu quero que vocês entendam o seguinte: o preço do metro quadrado da construção de um galpão industrial. Quando a gente tem que falar de custo de reposição, né? Então imagina que eu sou uma empresa, quero alugar ali um galpão industrial, um galpão logístico, né, para poder fazer logística da minha empresa, que seja. Eu tenho duas opções: ou eu vou no mercado e alugo um galpão industrial, ou eu vou no mercado e construo um galpão industrial, ou eu compro, né? Então essas são três opções básicas, né? Mas no final das contas, todas elas vão depender do custo de construção. Por quê? Se está muito caro construir, é natural que o galpão vai ficar mais caro. Se fica mais caro, é mais caro o aluguel, é mais caro a aquisição, enfim. No final das contas, a gente vai desaguar nesse gráfico que vocês estão observando aqui. E esse gráfico mostra o preço do metro quadrado do galpão industrial ali de construção, né? A gente viu que teve um salto gigantesco de final de 2021 para cá. Ou seja, está muito caro repor um galpão industrial. Isso vai influenciar na nossa análise aqui, é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? Vamos lá, investidores. Lembra que eu comentei com vocês o lucro? Uma das métricas mais importantes que a gente tem é lucro. E essa tabela que eu montei aqui para vocês deu muito trabalho, inclusive. Por isso que eu falo aqui que essa live aqui é uma live que ela poderia ser, inclusive, cobrado bem caro para poder fazer ela, mas não é nosso intuito, né? Nosso intuito, inclusive, é trazer para os nossos assinantes para que vocês entendam lá dentro dos nossos relatórios o que a gente está fazendo. Esse primeira coluna que a gente vê ali é o nome dos REITs, a segunda coluna é o crescimento do FFO em 2022. A gente ainda não fechou o balanço dos REITs, tá? A gente tem que lembrar que o ano de 2022 ele ainda vai ser fechado agora, entre fevereiro e março, e ali a gente vê o quanto que esses REITs conseguiram crescer o seu FFO, a perspectiva de fechamento do ano para eles, né? A gente vê REITs ali como Industrial Logistics, com a queda de 28%, mas chama atenção para vocês os REITs que mais cresceram o seu FFO. Em primeiro lugar, o gigante, o monstro, né, Prologis ali, cresceu 23,5% o seu FFO, seguido de outros REITs bem importantes ali, né? A gente vai ver o Rexford cresceu 18,5%, Terreno, né, que é o terreno ali, cresceu 15,4%. Essa aqui é a perspectiva de fechamento para o ano, né? E lembra que eu comentei com vocês, no longo prazo, a cotação vai acompanhar esses lucros, tá? Você pode até não ver no curto prazo. Mas o que eu mais gosto de ressaltar aqui com vocês, isso aqui são dados que eu compilei de todos os analistas nos Estados Unidos, o quanto que eles estão precificando o crescimento de FFO para 2023, né? Ou seja, fechamento do ano de 2023. Isso aqui é essencial que vocês compreendam isso aqui que eu vou falar, tá? Pega um papel, uma caneta aí, por quê? O mercado, ele vive de expectativa no curto prazo. Se você é um investidor de curto prazo, você precisa entender isso, que o mercado, ele está precificando, vou dar um exemplo aqui, Prologis, né? Prologis, o mercado precifica para 2023 um crescimento de 9,3% no seu FFO. Se o rate apresentar esse crescimento, a gente vai ver que a cotação dele vai variar ali pouco, talvez, mas vai variar de acordo com a macroeconomia, mas não precisamente por causa do rate. Mas, se em vez de 9,3%, Prologis entrega um crescimento de 23% novamente, a gente vai ver a cotação dele crescendo muito, né? Porque o mercado no curto prazo vive de expectativa. Então, quando vocês perguntam para mim, por que a cotação de Prologis cresceu? Por quê? Porque ele superou essa expectativa de crescimento. Esses dados aqui que eu compilei para vocês, como eu falei, dá muito trabalho de fazer, mas fiz de todos eles, inclusive disponibilizar para os nossos assinantes também ali de outros setores específicos, né? Vou disponibilizar de todos lá para vocês dentro da nossa plataforma, no próximo relatório aí mensal, mas que vocês estão vendo é isso aqui, né? Então, o mercado tem uma perspectiva. Qual a perspectiva de crescimento? Fica claro aqui que para 2023, a maior perspectiva de crescimento é de 11,3% ali de Rexford, né? E você deve estar perguntando, então vou investir em Rexford. Não, mas calma aí. Esses 11,3 ele já está precificado na cotação que você vê hoje, tá? Isso aqui eu não sou um amante de nada, nem o pessoal lá do Wall Street, né?
chegou nesse número 11,3 aqui e acha, né, que se crescer 11,3 a cotação vai subir. Não, isso aqui já está precificado no mercado. Vou falar aqui 3 REITs que eu enxergo muito potencial de crescimento agora em 2023, né? O primeiro deles, Prologis. Por que eu enxergo muito potencial de Prologis? Primeiro, que ele teve uma depreciação muito grande agora no ano de 2022, em virtude ali de cegas crises, não propriamente com o REIT, mas com alguns de seus inquilinos, que decidiram ali reduzir muito ali a dependência, reduzir ali o estímulo, né, para o galpão logístico. Eu vou citar a FedEx, né, que teve uma queda muito acentuada também, a própria Amazon, que caiu muito ali por essas questões. Mas esse crescimento de 9,3% de Prologis, ele está muito alinhado com o que a gente já vai chamar de crescimento interno, né, que é o crescimento ali no reajuste dos seus aluguéis. Tenho que lembrar vocês que hoje a gente tem cerca de 40% dos contratos de Prologis a vencer, que ainda precisam ser renovados, né? Contratos que foram assinados ali há mais de 4 anos. O contrato que foi assinado há mais de 4 anos, grande parte deles estão em defasagem. Então, no momento de fazer a renovação desses contratos, a gente espera que esses aluguéis venham a crescer. Seria mais ou menos isso aí, os 9,3%. Então, o mercado hoje não precifica um crescimento externo muito robusto de Prologis. Lembrando que, pelo fato dele ser um REIT mundial, ele tem capacidade, sim, ao meu ver, de superar esses 9,3%. O mercado jogou muito para baixo aqui esse crescimento de Prologis, né? E outros 2 REITs que eu vou citar ali para vocês, que ao meu ver tem muito potencial ali para 2023, né? First Industrial, né? É o REIT ali dos 15 mercados. Para quem gosta de terreno, que é o terreno, né? Ele é um REIT ali que ele tem um foco principal nos 6 maiores mercados americanos, né? Aquela região ali da Flórida, Califórnia, Nova York, né? Os mercados mais densamente povoados. Já a First Industrial, ele é um REIT mais diversificado desse quesito. Ele é focado, enquanto terreno, é chamado REIT dos 6 mercados, First Industrial a gente conhece ali como o REIT dos 15 mercados. E outro REIT que eu gosto de ressaltar aqui, né, e vou chamar a atenção para vocês, que é o East Group, que é o último ali, EGP. Porque o mercado precifica um crescimento bem abaixo da média, inclusive, né, quando a gente olha os outros REITs ali. Por que eu estou comentando isso aqui? Esse grupo hoje, depois de Prologis, ele tem o maior banco de terrenos, né, que é o chamado Landing Bank. Então, hoje, como eu expliquei naquele gráfico anterior, é muito caro se construir imóveis hoje de galpão logístico nos Estados Unidos. Isso a gente está abordando mais agora um crescimento externo, né? Ou seja, eu quero construir um novo galpão, eu quero fazer ali um novo imóvel, é caro, está muito dispendioso, esse custo de reposição está muito alto. E aí a gente tem que olhar muito com muito carinho para esses REITs que tem um bank land ali, um landing bank ali, ou seja, um banco de terreno muito forte. Hoje, depois de Prologis, eu diria que um dos principais ali é esse grupo. E aí eu sei que vocês devem estar se perguntando, irmão, e Stag? O que você acha de Stag? Stag é o devagar e sempre, tá? Então, assim, sei que vocês amam o Stag Industrial, os investidores aqui acho que até mais do que Prologis em alguns casos, mas Stag não é pelo fato de ele pagar dividendo mensal, a gente tem que lembrar que ele é um triple net lease. Então, o crescimento dele ainda está bem dentro do que a gente espera, tá? Eu acredito que ele vai superar esses 2,3, como é que o Wall Street está precificando nele hoje, em virtude de a gente ter uma parte considerável dos seus contratos também vencendo nos próximos 2 anos, né? Em contratos mais longos, inclusive, do que Prologis, do que First Industrial, do que East Group, mas eu não acredito que ele vai ser uma surpresa tão grande. Stag é o devagar e sempre, tem um yield bacana, paga um yield alto para a gente hoje, né? Seu PFFO, inclusive, é abaixo da média dos outros REITs, em virtude desse modelo de negócio que ele tem aqui, né? Vamos lá. Quando a gente olha aqui nos últimos 10 anos, né, a gente vê que esses REITs entregaram um crescimento absurdo, né? Tirando ali, lógico, esse período agora de 2022, que a gente viu uma queda substancial, em 10 anos eles vão entregando ali mais de 500% de retorno, né? A gente está comparando ali Prologis em roxo, a gente vê First Industrial em laranja ali, e em azul o East Group. Mas vamos lá, quando a gente já olha aqui no ano, a gente já vê que eles tiveram uma queda considerável, né? Prologis 32%, inclusive ele é um dos grandes REITs que puxou o VNQ ali para baixo, né? A gente vê que o East Group caiu 34%, o First Industrial, por ter um portfólio ali muito bacana, né? Uma capacidade de crescimento caiu 26%. Inclusive, o mercado já está precificando essa capacidade de crescimento que ele tem ali. Ao meu ver, os REITs industriais, anotem aí, né? Dê um print porque nessa tabela aqui, porque isso aqui eu vou disponibilizar para os nossos assinantes lá. Eu acredito que esses REITs aqui, grande parte deles, se não todos dentro do setor industrial, tem capacidade sim de superar esse momento que a gente está vivendo, superar aquela perspectiva de crescimento que o mercado hoje está precificando. Lembrando que aquela perspectiva de crescimento não é minha, é a perspectiva que eu coletei de todos os analistas de Wall Street ali, e a gente fez uma média, né? Que todos eles estão mais ou menos ali dentro daquele padrão. Vamos lá, falei aqui do setor industrial, que é um dos melhores setores. Vamos falar de um setor aqui que tem uma capacidade de crescimento extraordinária, que é o setor de self-storage.
Se você ainda não conhece self-storage, são aqueles galpões lá, né? Tem imagem aí para vocês, onde você tem ali uma portinha, você abre ali, armazena tudo que você quiser, qualquer tranqueira, bicicleta, cara, enfim. O americano gosta de guardar muito bagulho, né? Então acaba armazenando nesse self-storage. O setor de self-storage cresceu muito nos últimos anos, né? A gente tem que lembrar ali que eles aproveitaram muito a crise do subprime, porque as pessoas perderam suas casas, e aí toda aquela monte de bagunça que as pessoas tinham, elas acabavam ali procurando um self-storage para poder armazenar. Para vocês terem uma ideia do crescimento do self-storage, em 2010 se estimava que 9% da população americana utilizavam self-storage. Já em 2022 esse índice subiu para 12%. 3% parece pouca coisa, mas a gente está falando de uma população inteira americana, né? Então, assim, é um crescimento muito forte que esses REITs self-storage tiveram na última década. E aí, vamos falar aqui do crescimento dele. Olha a taxa de crescimento aqui desses REITs, né? Não tem, é que eu falo aqui, né? Esse REIT Self-Storage é outro aqui que se você fizer igual a cartinha da Xuxa, sortear, joga para cima, qualquer um tem um crescimento aqui extraordinário, né? Setor de Self-Storage, que mais cresceu ali? Life Storage, né? Muito aproveitando, a gente tem que lembrar que Life Storage ele é um REIT ali um pouco mais próximo até dos REITs industriais, mais próximo do logístico do que do self-storage em si, porque ele tem um foco, inclusive, maior ali em pequenas e médias empresas, né? Tem um crescimento de 27%, seguido em segundo lugar pelo National Storage Affiliates. Quem assina a nossa carteira já conhece detalhadamente esse REIT, que ele está lá para vocês. Teve um crescimento de 24, espera-se, né, no final aí de 2022, um crescimento de 24,2%, né? Seguido ali dos outros REITs, Extra Space 21,4%, CubeSmart seguido de 19% e Public Storage 20%. O que eu queria comentar desses REITs? Vou pegar aqui para vocês os dados aqui de valuation que a gente fez deles aqui, né? Alguns PFFO, outros PAFFO, isso porque vai depender muito como o REIT apresenta o seu balanço, né? Vou pegar aqui, vamos lá, self-storage aqui, vamos ver aqui minha tabelinha aqui. Pronto, olha só. Hoje, em tese, o REIT mais barato que a gente tem de self-storage é o National Storage Affiliates, tá? Mas, de novo, olha só por que ele é um dos mais baratos. Quando a gente compara aqui, vamos voltar aqui para a nossa imagem, tá aqui. Quando a gente compara aqui para a nossa imagem, ele é o REIT que tem a perspectiva de crescimento mais fraca em 2023, 4,4%. O que tem a melhor perspectiva de crescimento aqui seria o CubeSmart. Mas quando a gente olha lá para o valuation de CubeSmart, hoje ele vai estar com um PFFO médio, né, de 15 vezes. Então, dentro do padrão aqui, né? Dentro da média dos REITs. Né? Hoje o mais caro ali que a gente teria em tese seria o Extra Space, que ao meu ver é um dos melhores, inclusive, né? Um dos REITs que mais consegue entregar crescimento de dividendo, sem sombra de dúvida. Mas vamos lá, quando a gente já olha para 2023, a gente vê que o mercado está precificando um crescimento muito baixo, né? 4,4%. Por quê? É um crescimento ruim? Não. Se o mercado entregar isso, a gente vê a inflação americana hoje voltando para os patamares normais, na casa dos 4%, a gente vai ter talvez um crescimento de dividendo muito próximo aí da inflação, né? Então, o ano de 2023, como eu estou falando para vocês, principalmente dentro do setor de self-storage, não é um ano que a gente vai ver um crescimento explosivo, talvez, desses REITs, mas certamente, até o terceiro trimestre, vou explicar por quê. Mas a gente espera ali que, findado essa crise que a gente vive ali de inflação, esses REITs ainda têm um grande potencial de crescimento. Essa precificação de crescimento para 2023, eu acredito que National Storage Affiliates, sem sombra de dúvida, é os dois que entram aqui dentro da nossa watchlist, né? Para quem está lá na nossa carteira recomendada já sabe que tem REITs aí que já estão dentro da nossa carteira recomendada. Um deles é o National Storage Affiliates, pelo seu modelo de contrato, né? Ele cresce muito adquirindo novos afiliados. Como 2023 ainda vai ser um ano de diversos desafios, principalmente para os pequenos empresários, né? O setor de self-storage é muito pulverizado nos Estados Unidos, né? Esses REITs não representam que nem 20% do mercado completo de self-storage. National Storage Affiliates consegue crescer adquirindo novos afiliados ali para dentro do seu portfólio. Eu acredito que ele vai entregar um crescimento superior a isso. E um segundo REIT que eu destaco aqui é o Extra Space, né? Public Storage ali já entra na nossa lista, lógico, né? Para quem gosta de segurança, é um dos REITs menos endividados que a gente tem, menos alavancado, é um dos REITs mais seguros, ao meu ver, inclusive, né? A gente só não trata muito segurança no setor de self-storage, porque como ele trabalha com contratos mensais, ele está muito mais sujeito a essas variações de mercado do que outros REITs, como é o setor de net lease, por exemplo, varejo de net lease, que eu vou comentar daqui a pouco com vocês. Mas olha só, esse crescimento ainda é muito pouco aqui para a média do que a gente espera desses REITs aqui. Extra Space
É um REIT que ele tem muito potencial, visto que ele é muito plástico, né? Ele consegue se adaptar muito. Desses REITs aqui, ele é o que mais consegue se adaptar a variações ali de mercado, que eu falo, variações ali de pessoas mudando, né? Mudando ali para o subúrbio, mudando de localidade, ele tem uma capacidade muito grande de poder se adaptar a isso em virtude de seus modelos de contrato e pelo fato dele gerenciar muito imóveis de terceiro. E National Storage Affiliates, ele entra aqui na. A gente dá um tique vermelho nele aqui, em virtude dele trabalhar principalmente com essa capacidade, né, de adquirir novos empreendimentos ali através de novos associados. A gente espera que ele agregue ali pelo menos 2 novos associados ao seu portfólio em 2023, já que com o aumento de taxa de juros fica difícil, né, para as pequenas empresas ali se capitalizarem, e National Storage Affiliates consegue oferecer isso muito bem. Vamos lá, o mercado ele vive de expectativa, né? A gente vê ali que em 2022, a maior queda foi de National Storage Affiliates. Inclusive, hoje ele é o REIT mais barato ali que a gente tem dentro do setor, né? Seu PFFO ali ainda está baixo, né? O PFFO mais baixo que a gente tem ali. Seu payout ali ainda continua relativamente baixo. Hoje ele é o maior dividend yield. Então, assim, mesmo para aquele investidor, né, que está fazendo value invest, que quer crescimento, a gente espera muito crescimento nos seus dividendos ainda vai aproveitar um dividend yield elevado que National Storage Affiliates oferece ali. E a gente vê ali que, de novo, né, segurança em primeiro lugar, né? Quem gosta de segurança? Não é todo mundo, né? A maioria dos investidores não leva muito em consideração questão de risco-retorno, mas quando a gente vê Public Storage ali, né, foi o menor queda ali do ano entre os REITs de self-storage, de novo, pelo seu modelo de contrato e pelo fato de ele ser um dos REITs menos endividados que a gente tem hoje no mercado americano. Mas quando a gente olha aqui no longo prazo, né? Olha que bonito aqui. A gente coloca um gráfico para vocês de 8 anos, né? 8 anos aqui, se eu não me engano, né? A gente vê que enquanto VNQ teve um retorno total de 36%, olha o nosso querido lá em azul, National Storage Affiliates, né? 260%. A gente enxerga ainda muito potencial de retorno nisso aqui, tá? Mas no curto prazo, certamente esse REIT aqui ainda vai dar uma patinada em virtude ali de ser um dos REITs, sem sombra de dúvida, ali, que tem, dos 5 REITs self-storage que a gente tem, ele seria o menos seguro, mas compensação é um dos que tem maior potencial de retorno. Vamos lá. Falei aqui de self-storage, como eu falei para vocês aqui, hoje eu não vou conseguir responder as perguntas de vocês aqui, vão fazendo aí, depois eu vou bater um papo com vocês aí no privado, tá? E quem sabe lá no Instagram a gente responde vocês também, tá? Vamos falar do setor de apartamentos? Por que apartamentos? O setor residencial ele é muito afetado, né? Porque a gente tem que lembrar que hoje a habitação dos Estados Unidos ela tem um componente de 42% dentro do índice CPI, que é o índice inflacionário americano. A gente até fala, né, que se retroalimenta. Se os aluguéis aumentam, isso aumenta a inflação. Se a inflação aumenta, os aluguéis aumentam. Então, um dos pontos que o Federal Reserve tenta bater aqui é no setor de habitação, né? Quando a gente fala de habitação, a gente tem que falar principalmente aqui de apartamento, casas, né? Por isso que, como o setor de REITs é muito grande, self-storage segue uma dinâmica diferente de apartamento, que segue uma dinâmica diferente de data center. Por isso que a gente vai abordar aqui o setor de apartamentos com vocês. De novo, primeira coluna que a gente coloca ali, expectativa de crescimento do FFO desses REITs em 2022. E na segunda coluna ali a gente coloca a expectativa de crescimento do FFO em 2023. Isso, pessoal, já está precificado. Não adianta você achar que eu vou lá comprar hoje ali o BRT e vou me dar bem. Pelo contrário, você pode até se dar mal, porque se ele não entrega esses 17% de crescimento aí, a cotação dele certamente vai cair no ano de 2023. Mas chamo a atenção para vocês. A gente tentou até colocar ali, de certo modo, né, numa sequência dos menores para os maiores, a gente vê que Sex Property é um dos REITs que tem menor perspectiva de crescimento aqui em 2023, né? Em virtude ali dos reajustes de aluguéis e a posição que ele tem forte. Vou comentar aqui em termos de posição geográfica para vocês entenderem o quanto que isso aqui é importante, né? Os REITs que têm os REITs que têm a maior perspectiva de entregar crescimento agora em 2022. Em primeiro lugar, Center Space, que é um REIT bem interessante ali, né? Mas teve um crescimento extraordinário ali por várias aquisições que eles fizeram ali. É um REIT focado naquele meio oeste americano ali, aquela região central dos Estados Unidos, enquanto Next Point Residential é mais focado ali na região sul do Sun Belt, né? Seguido ali por um REIT que a gente já fez vídeo nele aqui, Camden, REIT muito interessante também. Independence Real Trust é outro REIT ali focado ali tem um portfólio bem interessante ali na região de Sunbelt. BRT também é bem diversificado, tanto quanto o DR. Então a gente vê que hoje o mercado de apartamentos ele busca muito a região sul dos Estados Unidos, tá? E aí a gente tem que trabalhar ali com o tipo de inquilino, a gente tem que trabalhar com
capacidade de pagamento deles, enfim, são diversos outros fatores que aí vai depender de REIT para REIT. Os REITs, principais REITs focados aqui em mercado primário que a gente tem. Essex Property, Avalon Bay e Act Residential, né? Mercado primário. Lembrando vocês, falando aqui de Nova York, Califórnia, Flórida, são aquelas regiões ali mais densamente povoadas, né? Mas todos os REITs, tirando Varys, né, que é um caso à parte ali, é um REIT que fez um desmembramento agora em 2022, os outros REITs ali entregaram um crescimento absurdo, em virtude, é lógico, deles serem um dos grandes motivadores da inflação dos Estados Unidos, em virtude dos reajustes de aluguéis altos ainda, né? Continua alto. Mas quando a gente parte ali para 2023, a gente já vê que começa a voltar à normalidade, né? Então tudo isso já começa a voltar ao normal, os reajustes dos aluguéis vão, a gente espera que volte ao normal. Estamos esperando para 2023 um reajuste na casa de 4 a 7%, a depender do REIT, a depender do seu portfólio, localidade, enfim. Mas isso vai se refletir, é lógico, no FFO com um crescimento mais fraco aqui. E o que a gente destaca aqui para 2023 quando a gente fala desses REITs? Vou destacar os 3 primeiros aqui para nós, né? Vamos lá falar um pouco mais de valuation aqui? Esses 3 REITs aqui, eu vou citar eles aqui para vocês, vamos lá. Quando a gente fala aqui de métrica de valuation, por exemplo, as principais métricas, Next Point Residential hoje, né? Ele tem um payout baixo, então o payout dele, o PFFO, perdão, aqui, né? O PFFO dele gira ali na casa de 13 a 14 vezes, né? A gente fazendo aqui para vocês, e ele é um dos REITs que tem o menor payout, 51%. De novo, né? Tem muito potencial ainda de entregar um dividendo maior, né? Dividendo maior não quer dizer yield maior, tá? Ele pode simplesmente aumentar esse dividendo e a cotação subir junto, e aí o yield vai continuar baixo. Aí você vai ganhar na cotação que subiu e no dividendo que cresceu. Mas Next Point Residential tem diversos desafios ainda, né, pela frente, né? Mas a gente cita ele como um dos REITs que pode entregar muito crescimento ali no ano de 2023. Outro REIT que eu cito aqui para vocês, Avalon Bay, né? Portfólio classe A, 7,7%. E sem sombra de dúvida ali, o terceiro REIT que eu cito ali é Essex Property. Essex Property não é um REIT para aquele investidor que quer ter só um REIT de apartamento, né? Inclusive, dentro da academia do REIT, quando a gente faz estruturação de carteira, já mostrei para muito investidor lá que a Essex Property seria uma segunda ou terceira opção. Não é porque ele seja ruim, mas porque em termos de diversificação ele é muito concentrado. Olha só, quando a gente compara ali o ano de 2022, vou explicar esses 3 REITs aqui para vocês, em termos de diversificação de portfólio, para ficar um pouco mais fácil. Mas quando eu destaco, como eu destaquei esses 3 aqui, eu mostro que os 3 tiveram uma queda substancial maior do que a média dos REITs, né? Olha o nosso Next Point Residential ali, com todo aquele crescimento dele, ele acabou caindo muito, né? Isso em termos de gestão. Gestão faz muita diferença, a gente precisa analisar a gestão para vocês. É um REIT que eu gostaria muito de ter dentro da nossa carteira aqui, mas a gestão ainda não me deixa desejar por longo prazo, tá? A Avalon Bay foi o que teve a menor queda aqui, mas ainda assim acima do VNQ, e o Essex Property ali com a queda em torno de 37%, queda forte, né? E vamos lá, por que eu estou destacando esses REITs aqui para vocês? Como eu falei, né? Esse aqui que está na tela, deixa eu colocar aqui um bannerzinho, só para o pessoal aqui saber o que eu estou falando, né? Porque às vezes está aqui e aí vocês não sabem nem qual REIT que eu estou falando. Esse REIT que eu estou falando aí é o Avalon Bay. Deixa eu colocar aqui, pronto. Avalon Bay para vocês, tá? Avalon Bay, ele é um REIT que ele vai focar muito em mercado primário. O que é o mercado primário? São as cidades mais densamente, né? O outro aqui que vai ser o Next Point. Pronto. Mercado primário são aquelas cidades mais densamente povoadas, né? Como está ali no mapa, né? Sul, norte da Califórnia, Seattle, Nova York, enfim. Mas hoje a Avalon Bay ele vem diversificando seu portfólio. Hoje ele vem crescendo ali no Colorado, Denver, está se posicionando fortemente hoje no Texas, cidade que mais cresce, vem para a Flórida também. Então, esse crescimento externo através de aquisição de novos imóveis, a gente tem que lembrar que um apartamento é diferente de uma casa, né? Geralmente uma casa se constrói ali em pouco tempo, né? Americano, né, constrói casa rápido, mas prédio, apartamento demora um tempo considerável, às vezes 2, 3 anos, a depender do projeto ali, mas que o projeto seja simples. O modelo Garden, por exemplo, ainda leva um tempo considerável. A gente ainda acredita que a Avalon Bay tem um potencial de entregar um retorno ali para o investidor, considerando ali que o mercado hoje precifica um crescimento muito baixo dele para 2023, né? Em virtude principalmente desses investimentos que ele vai fazer agora. Outro item que eu quero citar para vocês é Essex Property. Por que eu cito Essex Property? Essex teve uma valorização absurda, né? Assim, se você pegar qualquer gráfico aí de 10, 15 anos, você vai ver que Essex é, sem sombra de dúvida, um dos melhores REITs do setor residencial. Por quê?
Ele tem um portfólio muito densamente ali posicionado na Califórnia. Na verdade, eu diria que ele é um REIT quase que 100% Califórnia, né? Ele tem uma posição pequena lá em Seattle, que é o estado de Washington, mas quase todo o seu portfólio ali está posicionado ali em Los Angeles, São Diego, norte da Califórnia, ali São Francisco, enfim. Logo no pós-pandemia, esse REIT teve queda muito brusca nos seus aluguéis, principalmente naquela região ali onde fica São Francisco, né? Hoje a gente tem que lembrar que diversas big techs estão migrando ali para o Texas, e com isso a demanda dos seus aluguéis ali tem sua perspectiva de continuar fraca. Inclusive, quando a gente compara com o reajuste médio dos outros REITs, Avalon Bay, Mid American Apartments, enfim, qualquer outro REIT de apartamento, você vai ver que nos últimos 2 anos a Essex ficou bem abaixo da média, né? Ele que sempre foi um REIT muito melhor do que a média, nos últimos 2 anos no pós-pandemia ficou bem abaixo. Inclusive, o mercado precifica ele como um dos menores crescimentos do setor de apartamentos. Por isso que eu acho que ele é um REIT que pode surpreender. Não é recomendação de compra, tá? Não estou recomendando ninguém que compre esses REITs aqui. Eu estou comentando dos REITs que mais podem surpreender em 2023. Eu acredito que a Essex pode surpreender, porque eu acho que a taxa de ajuste de aluguel dele ainda está muito defasada comparado com os outros REITs, né? E principalmente porque ele tem um portfólio de muita qualidade ali naquela região da Califórnia. E o outro REIT aqui é o Next Point Residential, né? Como vocês podem ver no gráfico, ele tem 41 propriedades posicionadas na região do Sunbelt, né? Região ali que a gente conhece como Arizona, Nevada, Texas, Flórida, Geórgia, Carolina, Tennessee, né? Então, um portfólio bem posicionado, tem uma ocupação ainda, tem uma taxa de vacância ainda um pouco abaixo da média dos outros REITs, né? Tem REIT que consegue manter 98%, como a Mid America, mas é um REIT bem interessante, focado aí numa estratégia ali de inquilinos com a classe um pouco mais baixa, ele pode sofrer muito agora em 2023, né? Por isso que não é um REIT que entra na nossa carteira, e eu pessoalmente não sou muito fã da gestão dele. Cito esses 3 REITs aqui para vocês, porque eu acredito que são 3 REITs que podem vir a surpreender em 2023. Mas vamos lá, né? A gente está passando aqui por todos os setores, vou passar com vocês aqui pelo setor de varejo net lease. Esse setor eu acredito que não pode faltar na nossa análise aqui dominical, porque todo mundo, né, que se você investe em REIT nos Estados Unidos, eu sou capaz de apostar que você tem pelo menos um REIT desse aí na sua carteira, tá? Então vamos comentar deles aqui com vocês. São muitos REITs, eu não vou conseguir comentar de todos, é lógico, né? Inclusive, aqui esse é o setor que mais tem REIT lá dentro da nossa carteira recomendada. De novo, quem não conhece lá a nossa carteira recomendada, acesse lá centraldoreit.com.br. Saiu, inclusive, ontem lá o relatório mensal para vocês. A gente abordou lá, inclusive o REIT que não está dentro da nossa carteira, a gente fez questão de abordar para o investidor entender ali, que às vezes você não tá, comprou um REIT que não tem, a gente está começando a abordar também. Mas vamos lá, a gente segue, né? Já fiz vídeo de Broadstone Net Lease, crescimento de 7,8% projetado, né? Os REITs que mais cresceu aqui, sem sombra de dúvida, né? EPR Properties, primeiro lugar, 49%. Isso não quer dizer que ele cresceu muito porque ele é muito bom, tá, pessoal? Cresceu muito porque ele caiu muito em 2021. Foi uma queda muito forte, né? É um REIT que trabalha muito com cinema, metade dos seus aluguéis ali vem de cinema. Então, teve muito aluguel que foi adiado e que acabou entrando no balanço agora de 2022. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado aqui. Tirando ele, vou citar aqui para vocês os REITs que mais cresceram a FFO. Realty Income, 33,7%. É um REIT que vem adquirindo muito imóveis, né? Acelerou ali, ligou a quinta marcha. E eu vou citar ele aqui por quê. E ali seguido por Net Straight, né? Um REIT que está na minha carteira pessoal. Eu acredito que a maioria não tem estômago, às vezes, para ter Net Straight, mas é muito bom esse REIT, né? Nesse momento agora de inflação alta, ele certamente não vai performar muito bem, mas a gente espera uma performance bem interessante dele no longo prazo, tá? 24,2%. O que a gente pode citar mais ali para vocês, né? Que tem um crescimento muito forte aqui, né? Robusto, né? A Agree 7,9%, National Retail 9,4%, né? Crescimento aí para 2022. Postal Service ali com crescimento fraco ainda. Spirit, né? Queda muito robusta, hoje é um dos REITs bem interessantes para quem busca dividend yield, né? Mas vamos lá. Quando a gente olha ali para 2023, esses REITs têm uma projeção de crescimento muito baixa, né? Tirando ali a EPR Properties, que inclusive, ao meu ver, pode até surpreender negativamente aqui os investidores, tá? Porque ele é um REIT que vai depender muito do yield dele, enfim, é a métrica que a gente vai fazer valuation dele, ele seria um REIT mais para quem busca dividendo, né? Sei que muita gente gosta de pagar dividendo mensal, não, eu não acredito que isso seja uma análise que a gente deva levar em consideração, mas enfim.
Vamos tratar aqui da nossa perspectiva aqui para 2023, então. O que eu vou olhar aqui com vocês? Eu vou olhar primeiro o REIT de segurança, tá? São os REITs que entram ali no nosso portfólio de qualidade. O REITs que a gente gosta dele porque tem qualidade, tá? O REIT que tem qualidade, via de regra, ele vai sustentar a queda da sua carteira no momento ali de pânico do mercado. Não são REITs que a gente espera uma valorização absurda, a gente não espera deles ali aquele foguetinho, mas isso aqui no longo prazo é isso aqui que vai garantir a sua aposentadoria, tá? Você que está lá buscando a pimentinha, o foguetinho, não sei o queinho, certamente isso vai te dar muita dor de cabeça. Esse é o tipo de REIT aqui, que é o famoso arroz com feijão, não faz mal a ninguém e só engorda no longo prazo, tá? Vamos lá, você tá 4 aqui para vocês aqui dentro dessa carteira, né? Root Income, acredito que a perspectiva de crescimento dele aqui, o mercado hoje está precificando ele muito baixo, com 2,4% para 2023, tá? Acredito que ele vai entregar muito mais do que isso, em virtude dele ser um dos REITs de Netflix que tem o menor custo de capital, inclusive um dos poucos REITs que conseguem ainda fazer emissão com capital próprio, porque o custo de capital dele ainda vale a pena, são raros esses REITs, tá? Inclusive hoje no mercado depreciado do jeito que está, é complicado fazer essa emissão, e o Root Income consegue isso magistralmente em virtude da sua gestão, que é muito boa, né? Uma gestão muito confiável lá do CEO Summit Rai. Então, isso traz muita confiança para o mercado, por isso que ele consegue crescer mesmo em momentos de queda. Eu acredito que ele vai entregar mais que esses 2,4%. Em FFO, isso aqui o mercado basicamente está precificando que o REIT tomou uma gestão passiva, não vai fazer nada em 2023, o que eu acredito que não é verdade, porque só o crescimento interno dele hoje já seria 2,2%, ou seja, se Root Income não fizer nada, só deixar os seus contratos rolando já é 2,2%, a gente já tem garantido ali de crescimento, tá? É baixo, mas a gente acompanha a inflação em momentos normais, né? Temperatura e pressão. National Retail também, portfólio de muita qualidade, né? 33 anos crescendo dividendo, a gente espera que vai completar os 34 anos ali. WP Carey ali, que não é muita surpresa para nós, né? 2,7%. Crescimento baixo da Precare ali 3,9%, mas vai entregar o retorno de novo, dividendo. Ele entra numa carteira para quem busca dividendo, tá? Dentro da nossa carteira lá, quem segue a carteira com menor já sabe onde ele entra lá, porque WP Carey ele é importante a gente compreender de onde a gente vai esperar retorno dele. E aí é lógico, né, investidores? Isso aqui é importante a gente entender. Olha o ano de 2022, quando a gente compara ali em roxo o VNQ, com a queda de 27%, e a gente compara os outros REITs. Root Income crescer com a queda de 8%. A gente vê ali que National Retail e o WP Carey praticamente ficaram no 0 a 0, né? Mas no mercado que caiu ali de um bull market que a gente tem hoje, com a queda de 30%, um REIT que consegue sustentar ali a valorização já está muito bem, né? Passa muito bem. E isso, esses dois REITs conseguiram, os três, para falar a verdade, né? O Root Income ele teve uma queda um pouco mais, não conseguiu subir tanto quanto os outros no final do ano, em virtude ali do mercado já ter uma precificação um pouco mais elevada, né? Mas, de novo, os REITs de varejo ali estão para provar isso aqui. Quando a gente olha no longo prazo, esses três REITs aqui comparado com o VNQ, a gente observa, inclusive, aqui, que no curto prazo eles acompanham muito de perto, né, uma correlação muito próxima ali do VNQ. VNQ sobe, desce, ele desce. Mas se vocês observarem, destrincharem esse gráfico aqui de perto, vocês vão ver que o que mais faz diferença para esses REITs aqui é os momentos de queda. Olha só em 2022, né, o VNQ cai, o VNQ vai ter que subir muito para chegar no 0 a 0 que o WP Carey está hoje, entendeu? Que o 0 a 0 que o National Retail está hoje, que o Root Income está hoje. Então, assim, e isso, quando esses VNQ subir, esses REITs vão subir também. A gente sabe que isso vai acontecer. Talvez não na mesma velocidade, mas vai subir. Isso aqui vai diminuir a volatilidade da nossa carteira. Por isso que sempre que falam que, irmão, são REITs aqui mais defensivos, eu sou retranqueiro, né? Seria ali um técnico retranqueiro, mas não, né? A gente sabe que às vezes para você ganhar um campeonato, você precisa ter uma defesa até melhor do que o ataque, que às vezes é mais importante você não tomar gol do que preocupar em dar goleada toda a partida. E nesse caso aqui são os REITs aqui que vai compor a nossa zaga, né? Comparei aqui com vocês aqueles três REITs, né? Falei primeiro os REITs mais seguros. Vamos falar de três REITs aqui que a gente ainda vê uma perspectiva já diferente aqui para eles, né? Comparando dentro do setor de net lease. Diferente daqueles outros REITs que a gente veio comparando, self-storage, apartamento, enfim, que eles têm potencial de retorno, né, em virtude da perspectiva de mercado baixa deles. Eu vou citar esses três aqui para vocês. Primeiro, Spirit, cresceu muito em 2022,
Chamo ele aqui para vocês de irmão mais novo de Real Income, tá? Vocês vão ver ali alguns analistas tratando ele dessa forma. Por quê? Ele tem um portfólio muito próximo ali, em termos de diversificação, em termos de posicionamento, muito próximo de Real Income, inclusive. Só que ele modificou muito, né? Eu digo que Spirit, ele era um REIT antes de 2019 e hoje ele tem outra gestão completamente diferente. Então, assim, o crescimento que o mercado está precificando ele de 0,9% é extremamente baixo. Eu acredito que a gente sabe que só o crescimento interno dele já dá o dobro disso aqui. Então, ele superando essa expectativa aqui de 0,9%, certamente ele vai se valorizar bastante aqui em 2023, tá? Então é um dos REITs que eu acredito que ainda tem muito potencial de crescer, não porque ele seja um estrondoso, né? Mas no curto prazo eu acredito nele em virtude do fato do mercado ter uma perspectiva muito baixa com ele, né? Abaixo até do que ele já tem contratado com seus inquilinos. Outro REIT que a gente cita ali, tá dentro da nossa carteira recomendada, já recomendamos para vocês ele ao vivo, Essential Properties, EPRT. Mercado em 2023 ainda vai continuar com taxa de juros alta, né? A gente vai chegar no pivô ali, talvez, né? O mercado esteja precificando entre o segundo e o terceiro trimestre de 2023, seria a máxima ali da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, Essential Properties ainda tem um prazo grande ali para poder acelerar o seu regime de aquisições, né? E o outro ali que é o Get Realty, que tem uma perspectiva de crescimento negativo ali em 2023. Ele que é um REIT de dividendo, trabalha com posto de gasolina, né? Quem não conhece ali, né? Basicamente posto de gasolina, loja de conveniência, oficina mecânica, enfim. Esse crescimento, essa queda ali de 5,9% dele está sendo precificado ali muito abaixo do que eu diria que para um REIT net lease, tá? E que não é um REIT tão problemático assim, tá? Seria talvez ali em virtude das suas taxas de juros flutuantes que preocupa um pouco o mercado. Por isso que ele ainda não entra ali dentro do nosso portfólio. Mas vamos falar aqui de 2022. Olha só o nosso Get Realty lá, né? Foi o que teve a melhor alta, né? Melhor performance, 14% de retorno positivo ali em 2022, né? A gente vê ali uma queda de 10% em Spirit e 14% em Essential Properties. São REITs ainda que estão ali, tem muito potencial ainda, mas no curto prazo a gente ainda não vai ver isso. Talvez eu espero ali em Spirit, tá? Eu acredito que hoje o yield de Spirit está muito elevado, não vai se manter tão elevado assim por um longo prazo. Podem acreditar em mim, tá? Tá lá, temos um relatório dele também no central do REIT. Quando a gente olha aqui no prazo de 5 anos, qual teve a melhor performance? Essential Properties, né? 111% ali. A gente vê VNQ tá em laranja com 24%, foi a performance mais fraca dentro dessa comparação aqui. Talvez você olhe aqui, quem só gosta de ficar olhando gráfico, né? Olha ele e fala, pois, mas Spirit não foi tão lá essas coisas, né? Você olha Spirit, não se valorizou tanto, né? Comparado com os outros. Mas, pessoal, Spirit mudou completamente a gestão dele de 2019 para cá. 2019 eles cortaram o dividendo, o CEO foi demitido, mudou tudo. Então, assim, é outro REIT, é um REIT ali que é interessante para a gente ter na nossa carteira, mas não com exposição forte, tá? E eu acredito que ele pode surpreender sim. Eu acredito que aquela precificação do mercado hoje de 0,9% é bem baixa, tá? O que o mercado está esperando dele para 2023. Falei desses setores aqui para vocês. Eu sei que eu não vou conseguir falar de todos os setores, sei que vocês estão perguntando aí, mas eu falo do setor A, do setor B. Eu gostaria que eu posso falar depois aí, fazendo a próxima live, aí, falando um pouco mais do setor de data center, infraestrutura com vocês, porque senão a gente fica aqui 5 horas fazendo uma live aqui, se eu for falar de todos os setores. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês nesse gráfico é essa imagem aqui. Ela é emblemática, ela inclusive está lá no site da NAREIT, né? O quanto que os REITs retornaram depois da taxa de juros nos Estados Unidos, né? Seis meses depois do fim do ciclo, né? Olha só, 6 meses depois, os REITs ali, que é essa barrinha que vocês estão vendo em azul, eles retornaram exatamente isso aqui, né? Isso, tá ali. Os REITs, que é essa barrinha que vocês estão vendo ali em azul, eles retornaram para o investidor 15,8%, né? Então, em 6 meses, olha só. Aqui o que ele está falando é o seguinte: o mercado chegou no topo, a gente chegou ali na máxima, né? Que seria a Cidadania comenta muito com a gente que é o pivô. Logo depois desse pivô, a gente teve um retorno médio de 15,8% nos REITs, enquanto nas stocks a gente tem um retorno de 8,4%. Quase o dobro, tá, pessoal? Então a gente observa que os REITs, sim, eles têm um potencial de retorno. Eu falo aqui que esse momento do mercado que a gente tem é extraordinário, é por isso que a gente está dando a nossa carteira recomendada, a gente está acelerando, inclusive, ali, escrevendo relatório ali,
porque a gente sabe que é um momento que a gente vai ter, é uma janela curta, tá? Então tem muito REITs que tá um preço muito bom em uma janela muito curta, porque é natural, a gente está falando de imóveis aqui, é diferente de uma empresa de tecnologia, que você pode ter uma disrupção, né? Você tem lá uma empresa que está fabricando um telefone, aquele telefone de repente não dá certo, e aí ela cai muitos lucros, é o que aconteceu com o Facebook, que agora está investindo ali no metaverso, aí teve uma queda substancial. A gente está falando de imóvel. Se o imóvel tiver qualidade, que aí vem lá no começo, um dos primeiros slides que eu mostrei para vocês, que é localização, o imóvel bem localizado, via de regra, ele vai voltar com o mercado voltando, entendeu? Isso, o mercado imobiliário não tem muito segredo. E os REITs, a gente sabe que tem uma perspectiva de, assim que atingir o pivô da inflação, o pivô de taxa de juros nos Estados Unidos, a gente tem um retorno médio muito forte, tá? E não só um, vários REITs ali. Hoje a gente está vendo aqui a taxa de juros nos Estados Unidos, né? Está em 4,5 ali, né? Esse aqui é o limite máximo dela aqui, né? Ela flutua, né? Então o mercado hoje está precificando que o limite dessa taxa de juros vai ficar em torno de 5,5%. A gente ainda tem ali cerca de 1% de aumento de taxa de juros. Talvez isso vai chegar ali, né? Entre o segundo e o terceiro trimestre de 2023, a gente sabe que o Federal Reserve vai desacelerar, ele vem num ritmo muito forte, né? A gente vê aqui esse gráfico, né, agora nessa taxa de juros, o quanto que ele embicou ali para cima e vem forte, né? Muito mais forte do que esse aumento de taxa de juros que a gente teve entre 2016 e 2018, que vem num ritmo bem mais lento, né? Em diversas outras crises. Então, assim, esse é um dos momentos que a gente está na taxa de juros subindo numa velocidade extraordinária em virtude da inflação nos Estados Unidos, que precisa ser acalmada para ela não pegar uma força inicial. Então, assim que essa taxa de juros atingir o seu pivô, que como eu falei para vocês, está precificado em torno de 5,5%, o Federal Reserve, através até de seus próprios relatórios, eles estimam que em 2024 eles já comecem a descer essa taxa de juros e que lá em 2025 eles atinjam um mínimo de 2,5%. Então, assim que essas taxas de juros começarem a reduzir, que é o pivô da inflação chegar, e que a gente sabe, né, a gente já está vendo que a inflação dos Estados Unidos está reduzindo, a gente espera sim que os REITs vão performar muito bem. Mas, de novo, a gente tem que entender tempo, tá? O tempo de uma pessoa não é o tempo de outra, né? A gente fala aí, né? 1 minuto para uma pessoa, enfim, 1 minuto ele pode ser pouco tempo, pode ser muito tempo. O mercado ele trabalha com prazo muito curto, geralmente ali, às vezes a gente vê lá que o day trader trabalha em questão de segundos, né? Já quem faz o buy and hold trabalha com questão de anos, décadas, a gente precisa analisar o macro. Acredito que eu estou falando aqui em grande parte dos investidores buy and hold, que investem por longo prazo, e que os REITs, sim, eles têm grande potencial de retorno no longo prazo, tá? No curto prazo, a gente ainda vai ver oscilação nesses REITs aqui, mas, ao mesmo tempo que eles oscilam, a gente tem uma vantagem muito grande, que são os seus dividendos, né? 95% dos REITs, eles têm uma garantia muito forte de que os dividendos vão ser pagos nos valores já pagos anteriormente. Muito poucos deles a gente vê perspectiva de crescimento. Talvez alguns REITs ali do setor de mortgage, né, setor de hipoteca, porque aí é outra dinâmica. Mas falando aqui do setor de equity, que são os REITs de tijolos aqui, eu acredito sim que pelo menos 90% deles têm potencial de manter os seus dividendos ali, uma segurança muito forte que seus dividendos vão ser pagos. Se o dividendo vai ser pago no mínimo valor que já foi pago anteriormente, o que a gente vai ver é o seguinte, é que a cotação subindo, o yield desses REITs vai cair, tá? Porque cotação e yield, o yield ele é inversamente proporcional à cotação, né? Se a cotação sobe, o yield cai. Se a cotação cai, o yield sobe. Então a gente tem duas oportunidades hoje aqui para nós investidores. A primeira delas é comprar REITs com yield elevado e que, como esse dividendo vai ser pago ali crescendo no longo prazo, a gente tem uma perspectiva sim de que o yield vai se manter alto no longo prazo. E outra questão, né, é comprar REITs muito depreciados, muito abaixo do seu valor intrínseco, né? Ou seja, REITs que tem uma simetria muito grande ali para aquele investidor que está começando a investir hoje nos Estados Unidos. Fiz essa live aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado, né? Não pude falar de todos os setores, espero que a gente possa falar no próximo vídeo aqui com vocês do resto dos setores aqui. A Cidênia volta com a gente aqui, o pessoal perguntando a Cidênia, a gente volta com a Cidênia aqui no domingo que vem, tá? Dar umas férias lá para ela, hoje 1º de dezembro. Eu que eu sou acelerado aqui, eu gosto de falar aqui logo no primeiro dia aqui para vocês de tudo que a gente espera aqui para o mercado americano de 2023. Essa live vai ficar salva por pouco tempo, então você que não assistiu aí, compartilha com seus amigos aí, deixa o like aqui também no nosso vídeo, tá, pessoal? Como eu falei, não vou conseguir responder vocês aqui hoje, porque hoje foi uma live aqui um pouco mais rápida, aqui, mais
uma live relâmpago aqui, né? Mas para quem não conhece lá a nossa carteira, segue lá, tem um blog especial lá para vocês, gratuito, para vocês acessarem e ver várias informações lá, alguns relatórios bem importantes para vocês, estão lá na nossa aba do blog, gratuitamente para vocês. Espero que tenha gostado. Domingo que vem a gente volta e a gente volta com a nossa querida Sidene aí, falando de macro e arrebentando, sabe tudo, a nossa economista aí, e ela vai poder falar um pouco mais para vocês sobre esses índices aqui, esses indicadores de pivô de inflação e taxa de juros nos Estados Unidos. Pessoal, um abraço e até domingo que vem a gente vai se falando aqui.